Beleza. Muito boa tarde, pessoal. Good afternoon. É com muito prazer que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei. Na verdade, semana passada, diante dessa situação que assola o mundo, eu vi muitos amigos, alunos, conhecidos, entediados, amedrontados, preocupados. Então, na verdade, eu tive a ideia de fazer essas aulas de quarentena. Essas aulas nada mais vão ser do que um grande resumo de inglês nos tempos verbais. Na verdade, os tempos verbais são a parte viva de uma língua. Quem sabe conjugar verbo, quem sabe usar os tempos verbais no momento adequado, sabe falar uma língua. As pessoas, os professores esquecem de dizer que isso é o mais importante. Por quê? Porque isso é gramática. Isso é desinteressante para as pessoas em geral. Isso não atrai público. Então, quando eu tive essa ideia, eu comecei na minha ignorância tecnológica, com muito boa vontade, mas de uma forma assim, muito primitiva, tentando criar essas aulas online. E aí os meus parceiros da PDX, que são grandes amigos e parceiros, também se disponibilizaram a gratuitamente me ajudarem. E isso foi fabuloso, porque a gente está tendo uma coisa agora de mais qualidade, de vídeo, de áudio, de tecnologia, de envio de material para vocês. Aliás, o material que eu enviei para vocês vai ser sempre importante. Quem puder, imprima, porque vocês não vão precisar acompanhá-lo durante as aulas, mas eles vão servir para que vocês consolidem o que vocês entenderam hoje, o que eu expliquei para vocês hoje nas aulas, e tem a chave das respostas. E durante a semana, na quarta-feira, eu vou fazer sempre uma live, lendo o comentário todo de vocês no YouTube, e vou ver quais são as dúvidas mais recorrentes e vou comentar essas dúvidas durante essas lives. Então, o que acontece? Antes da gente cair assim de sola na matéria, eu acho importante eu falar para vocês um pouco sobre o estudo de idiomas, porque eu vejo muito aluno inteligente, muito aluno capaz, muito aluno dedicado, com dificuldade de aprender, por não saber estudar, por estar mal orientado. A primeira coisa, gente, corram de quem diz que vai ensinar inglês ou qualquer língua para vocês em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses. Isso não existe. Não existe. A coisa demora. A coisa, assim, é a mesma coisa que você querer emagrecer, começar uma dieta e 2 dias depois ter querido perder 10 quilos. Então é necessário paciência, perseverança, interesse e dedicação. Tá? Não é uma coisa de uma hora para outra. Então, na verdade, o que é importante quando a gente ensina uma língua, quando a gente está aprendendo uma língua? Ouvir o professor. Em que sentido? Prestar atenção nas aulas, fazer aulas continuamente, fazer os exercícios, estudar aqueles exercícios, voltar a estudar depois para ver se naquele dia você entendeu. Vem daqui uma semana se entendeu mesmo. Será que é isso mesmo? Aí não entendi, vou ver, vou olhar de novo. Quer dizer, isso é muito importante. E além de tudo, existem outras coisas como, por exemplo, não tem que decorar a lista de vocabulário. Vocabulário a gente aprende assistindo filmes, né, com inglês, com legenda em inglês, lendo livros, lendo noticiários. Não se aprende vocabulário de um dia para o outro. Não se decora lista de vocabulários. A única coisa que a gente decora em inglês é a lista de verbos. Infinitive, simple past, past participle. E regências verbais, coisa sobre a qual nós não falaremos hoje. É mais lá para frente. Então, é importante estudar. É importante, para abrir o ouvido de vocês, assistir a vídeos, a séries, a documentários. E aí, eu tenho um aluno agora que mora no Canadá, e o Marcelo, ele deve estar me assistindo, e ele foi para lá falando muito pouco, e ele falou assim: Daniel, demorou 4 meses para a televisão e o rádio começarem a conversar comigo. Ele falou: eu ouvia
mas eles não conversavam comigo. Então, de repente, você começa a entender. É não ficar parando, vai assistindo, entendi a ideia geral, ok. Entendi 30%, ok, vou entender no próximo episódio 40%, e assim você vai. Quando você percebe, você está entendendo tudo. Porque no que diz respeito a listening, o professor não pode fazer muita coisa pelo aluno. Eu mesmo, quando aluno dos idiomas que falei, né, que estudei, eu sou professor de inglês, português, francês e italiano, e falo espanhol. Então, eu, como estudante, a minha dificuldade era a parte de audição, de listening, e o professor não pode ajudar nisso. Vocês, na verdade, precisam assistir continuamente e não esmorecer, não desistir. Frustrante no primeiro momento, poxa vida, só entendi 20 minutos. Uma hora vocês vão entender. Não se preocupem, tá? Bom, quanto ao estudo da gramática, importantíssimo. E aí, existe uma outra crença equivocada de que o inglês é uma língua fácil. Inglês não é uma língua fácil, principalmente para nós que somos de língua nativa de origem latina. Para nós é muito mais fácil aprender italiano, espanhol, francês. O inglês tem uma estrutura completamente diferente da família das línguas anglo-germânicas, e ele tem uma estrutura completamente diferente e muito mais rígida. Vou dar um exemplo a vocês. Se vocês, por exemplo, quiserem dizer em português, eu fui à praia ontem, quer dizer, ninguém foi porque está todo mundo em isolamento, né? Mas eu fui à praia ontem. Você pode dizer, ontem eu fui à praia. Eu ontem fui à praia, eu fui ontem à praia, eu fui à praia ontem. Então você pode colocar o ontem em quase todos os lugares da frase. O grande problema do inglês é que cada coisa é colocada no seu lugar. Isso demora tempo para que vocês entendam. Então, quando vocês veem uma propaganda, um professor, um curso, alguém dizendo, aprenda inglês em 6 meses, e você estuda 6 meses e fala que eu não estou conseguindo nem formular uma frase. O que está acontecendo comigo? Será que eu sou burro? Será que eu não sou apto? Eu não tenho o dom de falar idiomas? Não, gente. Ninguém aprende língua em 6 meses. Nem se vocês morarem no país. Se você quiser dizer, se você consegue se virar, se comunicar, falar uma coisa ou outra, sim, consegue. Até mais do que isso. Mas falar fluentemente em 6 meses, 3 meses, 4 meses, impossível. E aí qual é a fórmula para que a gente acelere esse processo? Conhecer bem a estrutura da língua. Por isso, quanto melhor você conhece a sua língua portuguesa, né, a nossa língua, a língua portuguesa, mais vocês vão ter facilidade de aprender outros idiomas, porque as regras gramaticais são extremamente importantes. Extremamente importantes. Então vamos deixar de lado essa coisa de que eu não gosto de gramática, que gramática é difícil, porque é necessário. E uma vez que vocês aprendem o funcionamento, a estrutura da gramática, tudo fica incrivelmente mais fácil. Se vocês querem colocar um tempo de verbo no que vocês querem dizer e vocês não sabem, ou porque vocês não sabem qual tempo eu vou escolher, ou então eu não sei construir esse tempo, não sei flexionar o verbo nesse tempo, não sei fazer pergunta, porque fazer pergunta em inglês é diferente de fazer pergunta em português. Para você fazer pergunta em português, o que você faz? Por exemplo, Pedro saiu ontem. Aí eu pergunto, Pedro saiu ontem? Eu só mudei a entonação, né? Os meus alunos estrangeiros, quando estudavam comigo, eu tive muitos alunos noruegueses, eles ficavam felizes da vida, que era só mudar a entonação. A negação é a mesma coisa. Eu comprei chocolates. Eu não comprei chocolate. Você volta o não antes do verbo. Acabou. Então, o português, no que diz respeito a interrogativa e negativa, é uma língua extremamente fácil. E outra coisa, gente, não repitam para as pessoas que português é difícil. Português não é difícil, ok? Ponto. Muito bem. Então, agora, nós vamos efetivamente entrar e eu vou explicar para vocês como é que funciona essa coisa de tempos verbais. O que acontece? Se você, por exemplo, quando a gente tem um exercício pronto, eu mandei os exercícios para vocês em PDF, um monte para vocês fazerem, é necessário que vocês façam. Eles estão misturados ali, não é uma ordem aleatória que eu coloquei, né? Nós temos dos mais fáceis para os mais difíceis, eu misturei livros, né? Eu não tive tempo, porque foi uma coisa de uma semana, de preparar um material meu. Então eu usei 2 livros nos quais eu confio imensamente, livros de excelente qualidade,
para que vocês possam fazer o exercício e tenham as chaves. Então, quando a gente faz o exercício, você tem a frase pronta, né? Você tem a frase pronta. E aí, para você completar a lacuna, aquilo está pronto, contextualizado, e você tem que botar a resposta que se encaixa ali. Aí o aluno vem para mim, na vida real, no dia a dia, a pessoa fica tão automatizada para fazer exercícios, que quando ela vai falar, ela fala assim, nossa, mas o que eu vou botar aqui? Não sei, você quer dizer o quê? Né? O que é que você quer dizer? Você quer dizer que você está fazendo uma coisa agora, ou que você faz rotineiramente? E aí você precisa pensar em inglês. Porque os tempos não necessariamente têm correspondência em inglês e em português. Não dá para traduzir ao pé da letra. Existem situações em que a gente usa um presente simples, que para a gente é presente do indicativo em português, e que em inglês é uma outra coisa. Então, vamos deixar o português de lado, sei que é difícil, mas vamos deixar o português de lado e vamos começar a aprender a pensar em inglês. Quando a gente tem as regras, é muito fácil. Muito bem. Então agora nós vamos efetivamente começar a nossa aula, tá? A nossa aula fala sobre tudo o que é necessário saber para que nós possamos trabalhar no Present Continuous, que é o, né, quando a gente usa, para que a gente usa o Present Continuous? Para dizer o que nós estamos fazendo agora. E aí nós vamos falar sobre o que é esse agora. E temos o Present Simple, né, que algumas pessoas também chamam de Simple Present, que fala sobre coisas que acontecem rotineiramente na nossa vida. Ou que são verdades universais. O que é verdade universal? A água ferve a 100 graus Celsius. Isso é uma verdade, né? O Brasil situa-se na América do Sul. Isso é uma verdade, né? Então, nós vamos ver todos os aspectos, inclusive uns usos anômalos, né? Uns usos diferenciados. Porque quando a gente fala presente, a gente imagina presente. Present Continuous e Present Simple. Mas aí nós temos os usos desses dois presentes, em casos particulares, com a ideia de futuro. Nós vamos ver isso tudo hoje. Eu prometo a vocês, eu só prometo que eu posso cumprir, que depois da aula de hoje, vocês certamente vão conseguir falar tudo sobre o agora e tudo sobre o que é rotina, tá? Depois a gente vai falar, eu vou começar pelo Present Continuous, que está na ordem, né, do material que eu mandei para vocês, e depois nós vamos passar para o Present Simple. O Present Continuous, e aí quando a gente passar para o Present Simple, na verdade, eu vou falar sobre essa ideia de rotina. O que é rotina? Não é bem o que a gente fala no dia a dia, no que diz respeito de linguística para o inglês. Muito bem. Vamos começar pelo Present Continuous. Como eu falei, esse curso não é um curso para quem não sabe absolutamente nada. Você tem, assim, para uma pessoa que está num nível um pouco abaixo, talvez do pré-intermediário, até um pré-avançado e até alunos de nível avançado que queiram melhorar dúvidas que foram ficando no caminho, né? Quando você passa com 70, com 7,5, por exemplo, num curso de inglês, numa prova, isso quer dizer que você deixou de entender 25% naquele ano. E essas coisas vão se acumulando. E por isso chega uma hora que as pessoas desistem. Falam assim, inglês não é para mim. Entendeu? Então é por isso que eu defendo hoje um outro tipo de ensino, mas isso não é uma coisa sobre a qual eu vou falar hoje. Vamos começar falando do Present Continuous, gente. Vamos falar da estrutura do Present Continuous. O Present Continuous serve para quê? Para falar sobre ações que estão sendo desenvolvidas no exato momento, tá? I am teaching English now. You are watching my video. E eu vou explicar isso. Muito bem. Qual é a estrutura do Present Continuous? Você tem um sujeito. O que é o sujeito? Quem faz a ação? I, you, Peter and Jane, João e Maria, Pedro e André, eles, nós. Então, o sujeito é isso. Depois vem o verbo to be, né? Que a gente lembra. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. No presente. Então vamos dizer o I am. E aí nós temos o verbo principal, por exemplo, ensinar, to teach. I am teaching English now. Preciso colocar o now quer dizer agora, né? Eu preciso colocar esse now? Não, porque quando eu falo I am teaching English, eu estou ensinando inglês, eu já estou dizendo que é agora, né? Pela própria flexão do verbo, já mostra que é uma coisa que eu estou fazendo neste momento. Mas muitas vezes a gente quer enfatizar o momento. Então você pode botar now,
você pode botar at the moment, você pode botar at present, que todos querem dizer a mesma coisa, no momento presente, no presente, agora, né? Então, nós vamos usar o present continuous para falar de coisas que estão acontecendo agora. Tá, Daniel, mas o que é agora? O que é agora? Bom, agora, na verdade, não precisa ser agora esse momento em que eu estou de frente para o computador sem ver vocês, que é a primeira vez na minha vida que eu dou aula para o vácuo, sem ver o rosto de vocês. 35 anos dando aula, e hoje é a primeira vez que eu dou aula sem ter um aluno na minha frente, seja numa tela de Skype ou qualquer coisa. Então, sejam bondosos, benevolentes comigo, porque está sendo uma nova experiência depois de 35 anos. Então, o que é agora? É essa ideia de que eu estou dando aula agora. I am teaching now. You are studying English now. Não é só isso. Nós em português usamos também, por exemplo, você encontra com um amigo e fala assim, olha, eu estou lendo um livro excelente. Você não está lendo o livro na frente do seu amigo quando você encontra com ele na rua. Mas nesse seu momento de vida, né, eu com a minha idade, né, desde que eu nasci até hoje, o estar lendo um livro é um momento de vida também. Então, exatamente como em português, por enquanto está fácil, eu posso dizer, I am reading a very good book now. I'm reading a very good book now. Porque eu estou falando do momento presente. É esse momento de agora que eu estou dando aula? Não estou com o livro na frente. Estou explicando uma coisa para vocês. Mas nós temos essa vertente, nós temos essa possibilidade de dizer, eu estou lendo um livro agora. Agora, nesse meu momento de vida. Tá? Então, voltando à estrutura do present continuous. Sujeito, Peter... Verbo to be, is, verbo principal com ing, working in London. Peter está trabalhando em Londres, né? Peter is working in London. Muito bem, tá? É isso. Você precisa botar o now? Não, você entende que é o agora, tá? Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Se vocês quiserem dizer, porque em português a gente pode dizer, Pedro está trabalhando em Londres há 2 anos. Se você botar há 2 anos, já não serve mais para present continuous. Já vai ser um assunto para um outro tempo verbal. O present continuous, e essa é a parte mais importante para vocês entenderem do present continuous. O present continuous trata do agora. Ele não quer saber se você está estudando há um mês, se você está estudando há um ano, se você vem estudando. Não, é o agora. Só conta para nós o agora, tá? Exatamente nesse momento. Se você disser, eu estou estudando inglês há 2 semanas, já não serve present continuous. Já não serve present continuous. Então, nós temos que delimitar, né? Como se fosse um perímetro urbano. A gente delimita dentro de um quadrado quais são as ações que cabem dentro do present continuous. O que cabe dentro do present continuous, gente, é o que está acontecendo agora. Se você disser, desde ontem, há 3 dias, acabou, já não é present continuous. Present continuous é agora. Quando a gente tem uma linha do tempo, a gente tem passado, que a minha mão não está vendo aqui, futuro e presente, e o agora. E o agora. É o agora. Não interessa se antes estava fazendo, se depois você vai fazer. O que nos interessa é o momento do agora. Isso é o mais importante para vocês não confundirem lá na frente o tempo mais difícil de ver, o chamado present perfect. Então, I am teaching now. Se eu falo, my dogs are sleeping now. Meus cachorros estão dormindo agora. My father is watching television at the moment. Meu pai está assistindo a televisão neste momento. Muito bem. Aí sim, se eu digo, meu pai está assistindo a televisão há 3 horas, já não serve mais present continuous. Anotem isso, bota asterisco, circula, marca texto, faz tudo, porque isso é o que vai diferenciar vocês dos outros alunos, tá? Porque isso, quando um professor, em geral, ensina present continuous, muitas vezes, como ele não vai acompanhar você até o final do curso, ele não se importa, não lembra de dizer que, na verdade, você tem que falar que, se for algum tempo, já não serve mais present continuous, ok? Primeira coisa. E aí, só uma pincelada, eu acho que a maioria já sabe, mas assim, para não deixar alguns que tenham menos base, né, perdidos, nós temos o present continuous. They are
Swimming in the river now. Eles estão nadando no rio agora. Tudo que não pode, né? Porque a gente está isolado. Todo mundo isolado. Mas they are swimming in the river now. Como é que a gente faz essa negativa? They are not swimming in the river now. Ou they aren't. Você pode contrair. Então o not vai vir após o verbo to be. I am teaching English now. Estou ensinando inglês agora. I am not teaching French now. Eu não estou ensinando francês agora. I'm not teaching French now. Não estou. Eu estou aqui. Eu ensino francês, ensino, mas não neste momento. E aí vamos lembrar do que eu já falei. Se eu falo, meus vizinhos estão construindo uma casa na Riviera Francesa. Vamos sonhar alto, né? My neighbors are building a house in the French Riviera. Né? Eles estão lá construindo com eles mesmos, com tijolo, eles estão acompanhando, a casa está naquele... Não, eles estão em casa. Então, sabe? Mas estão construindo nesse momento de vida. Talvez hoje, aliás, talvez não, com certeza, se as pessoas respeitarem o isolamento, não tem nenhum pedreiro, operário lá construindo coisíssima nenhuma. Então, eu acho que isso ficou tranquilo para vocês. Se não ficar, vocês vão escrevendo nos comentários, que eu não vou olhar agora, tá? Eu vou olhar depois os comentários. E na quarta-feira eu vou fazer uma live, depois que vocês fizerem todos os exercícios, eu vou fazer uma live comentando os erros, as dúvidas, né, mais frequentes, mais recorrentes, e aí vocês vão ter, aí eu vou olhar os comentários, vocês vão ter a possibilidade de dirimir essas dúvidas, de esclarecer essas possíveis dúvidas, que eu acho que vocês não vão ter, porque eu vou explicar bem mastigadinho, da melhor maneira possível, né, mas de qualquer forma, se surgir alguma coisa, vocês fiquem super à vontade. Bom, então nós aprendemos até agora o quê? Que o Present Continuous fala do momento, que não precisa ser esse momento exato em que eu estou aqui diante da câmera falando com vocês, pode ser um momento de vida, né? Eu estou lendo um livro excelente nesse momento, meus vizinhos estão construindo uma casa, a gente tem essa flexibilidade, o momento se estende um pouco até aí, tá? Aí ok, aí aprendemos que na negativa a gente bota só o not depois do verbo to be. E na interrogativa, você pega o verbo to be e vai para antes do sujeito. Peter and Mary are studying Japanese, né? Peter e Mary estão estudando japonês. Você pega o are, bota antes de Peter e Mary. Are Peter and Mary studying Japanese? Né? Are Peter and Mary studying Japanese? O are vai para frente do sujeito. He is a good student. Se bem que seria um verbo to be puro. He is studying Italian. Is he studying Italian? They are eating sandwiches. Eles estão comendo sanduíches. Are they eating sandwiches? Então, a interrogativa é negativa. Eu dei uma explicadinha para vocês aí. Para os que não sabem, acredito que a maioria sabe, mas para os que não sabem, a construção é exatamente essa. Ok, já sei tudo de Present Continuous? Não, aí é que vem o problema. Nós não percebemos, mas nós usamos o gerúndio, né, o particípio presente, o tempo continuous do português muito, inclusive às vezes com aqueles gerundismos de telemarketing errados. Mas estou falando até do gerúndio certo. Eu posso dizer, eu estou estudando, eu estou querendo diversificar minha forma de dar aula, eu estou precisando de mais tempo, eu não estou entendendo sua explicação, Daniel, etc, etc, etc. Eu não sei se vocês sabem, em português, qualquer verbo pode ir para o gerúndio. Eu estou fazendo, eu estou comprando, eu estou precisando, eu estou querendo, eu estou entendendo, eu estou correndo, qualquer um, exceto um. Até o ser pode ir. Você vai dizer assim, olha, você está sendo chato, você está sendo generoso, você está sendo inconveniente. Qualquer um, exceto o verbo estar. Não existe eu estou estando. Eu estou estando não existe. Em função disso, nós brasileiros, que estamos acostumadíssimos a usar o gerúndio para tudo, a gente fala assim, ó, né, quando a gente está sem dinheiro, pô, estou precisando de dinheiro, você pede para o pai, ou pede emprestado para alguém, ou chega para o seu gerente do banco, olha, eu estou precisando de dinheiro.
olha, eu não estou entendendo o que você está querendo falar. Nós vamos ver que em inglês existe uma restrição em relação ao uso do continuous. Existem verbos que não podem ser usados no present continuous. Não podem. Quais são esses verbos? São verbos, e aí não tem uma lista completa, são inúmeros. E eu vou dar uns exemplos para vocês, e todos que se parecerem com eles em significado não poderão ir para o continuous. Por exemplo, verbos de opinião. Eu estou achando que é importante, não pode. Eu estou achando, não pode. Ou você acha, ou você não acha. Olha, eu não estou entendendo. Não, ou você não entende, ou você não entendeu. Olha, eu estou precisando. Não, ou você precisa, ou você não precisa. Eu estou adorando. Não, ou você adora, ou você não adora. Imagina que você esteja namorando alguém, né? Seja quem for, e você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu estou gostando muito de você. Será que é só naquele momento? Daqui a 5 minutos, quando você virar as costas, a pessoa não gosta mais de você? Eu acho que funciona assim para eles. Acho que eles acham meio esquisito, meio leviano, que verbos de vontade, opinião, sentimento, sensações, não devem ir para o continuous. Então eu vejo muita gente falando assim, às vezes a gente conta uma história assim, impressionante, a pessoa vira e fala assim, não estou acreditando. Daniel, não estou acreditando. Não pode fazer isso em inglês, gente. Eu vejo muita gente que fala inglês bem falando assim, I'm not believing. Não existe. Você pode dizer, I don't believe your story. Não acredito na sua história. A gente vai ver isso depois no present simple, né? Ou I didn't believe your story. Eu não acreditei na sua história, né? Que seria simple past. Mas eu não estou acreditando, não pode. Eu estou precisando, não pode. I'm needing. Eu estou querendo, I'm wanting. Eu estou adorando, I'm adoring, I'm loving. Eu estou detestando, I'm hating. Não pode. E esse é o erro que eu vejo mais recorrente, mais comum de alunos de língua portuguesa. Porque nós, e principalmente brasileiros de língua portuguesa, porque nós usamos mais o gerúndio do que os portugueses, né? Eles falam, eu estou a fazer, eu estou a precisar, a gente fala, eu estou precisando, eu estou fazendo, e nós usamos para tudo. Então, é muito importante, para que eu termine essa explicação de present continuous para vocês, é muito importante que vocês entendam, e isso vai estar no material didático de vocês. Não se preocupem que tudo que eu estou ensinando a vocês, vocês vão encontrar explicado ali no material didático. Inclusive esse capítulo que fala, tem 2 capítulos ou 3, que confrontam present simple e present continuous, fazem uma comparação direta, e eles falam exatamente isso. Falam o quê? Você não pode usar o present continuous em verbos de sensação, vontade, opinião, sentidos, né? Aí o que eu uso? Ou você vai usar o simple present ou o simple past, por exemplo. Eu te conto, eu te explico tudo, explico a vocês tudo, e aí uma pessoa vira e fala assim, Daniel, eu não estou entendendo. Em inglês não pode dizer I am not understanding. Não pode, vocês vão ter que dizer I don't understand, eu não entendo, ou I didn't understand, tá? Meu óculos fica caindo, eu acho que eu vou fazer igual a criança que amarra aqui atrás, mas para a próxima aula vai estar resolvido. Então, na verdade, esse é o pulo do gato, essa é a coisa mais importante que nós temos que aprender sobre present continuous. Eu acredito, eu vou ver depois os comentários, né? Eu acredito que a maioria de vocês não sabia disso, que você não pode dizer I'm needing. Você fala, olha, eu estou achando que não é uma boa ideia você comprar esse carro. I'm thinking it's not a good idea for you to buy this car. Não pode. Eu acho. I think it's not a good idea to buy this car. Tá? Eu acho. Beleza, Daniel, mas o verbo think também quer dizer pensar. Aí ele pode ir para o continuous, porque pensar é uma ação. Se eu estou olhando para a janela, né, parado olhando para a janela, e chega uma pessoa e fala assim, Daniel, what's the problem? What happened? Eu falo, nothing, I'm thinking. Estou pensando. Pensar é raciocinar. Raciocinar é ação. Quando o verbo think quer dizer achar, de ter opinião, ele não pode ir para o continuous. Quando ele é pensar, de raciocinar, raciocinar é uma ação. Aí ele pode ir. Porque existem verbos que têm mais de um significado, né?
Então, o verbo think é o exemplo vivo disso. Quando ele for achar, tenho essa opinião, eu acho, eu acredito, eu creio, I believe, I think, I bet, não pode. Se o think quiser dizer eu estou pensando na minha vida, né? Se a pessoa fala, Daniel, você está parado, olhando para o nada, I'm thinking about my life. I'm thinking about the problems of the world. Estou pensando nos problemas do mundo, que no momento são muitos, inúmeros, seríssimos, né? Então, gente, o mais importante do present continuous é você saber essas duas dicas. Olha minha mão que fica para fora. As duas dicas que eu disse para vocês. A primeira, só leve em consideração o momento presente. Se você disser, estou trabalhando em tal firma desde maio do ano passado, não pode. Estou estudando francês há 4 meses, não pode. Se você disser, eu estou estudando francês, pode. I am studying French. Se você disser, estou trabalhando numa ótima firma, numa ótima companhia, I'm working at a very good company. Aí você não está dizendo há quanto tempo. Então essa é a primeira dica principal sobre present continuous. Se você disser há quanto tempo, esquece present continuous. E é por isso que eu volto lá, que os alunos falam, o que eu vou usar, Daniel? Não sei, você quer dizer há quanto tempo você estuda? Você quer dizer há quanto tempo você trabalha em tal lugar? Ou você quer simplesmente dizer que você está trabalhando, que você está estudando, e você acha que dizer há quanto tempo isso está acontecendo, não importa, você só quer falar do momento presente. Ok, joga present continuous que vocês vão acertar na mosca, ok? Então, na verdade, present continuous considera o agora. E quando eu falei de agora, relembrando, nós estamos falando de uma visão abrangente do agora. Não é só agora eu na frente da cama falando com vocês, mas o agora também de... se eu encontro uma pessoa e eu morava em Paris e eu encontro essa pessoa muito tempo depois, falo, agora estou morando no Brasil, né? Mesmo que eu encontre ela em outro lugar, em Londres, falo, agora estou morando no Brasil. Esse agora, eu estou lá em Londres, mas eu falo, now I'm living in Brazil. Se eu falo, I'm reading a very good book, I'm watching a very good series, estou assistindo uma ótima série, estou lendo um livro muito bom. Não é nesse momento que eu estou explicando para vocês, e nem quando eu estou falando com a pessoa com quem eu estou conversando, mas sim neste momento da minha vida, porque minha vida começou quando eu nasci e eu já passei um pouquinho da minha adolescência, então já tem um tempinho que eu nasci, né? Então, na verdade, gente, esse é o primeiro ponto, considerar o agora e deixar de fora todos os verbos que sejam verbo de sensação, sentimento, opinião ou vontade. E aí quais verbos? Por exemplo, novamente vou falar, understand, entender, need, precisar, want, querer, think, quando quiser dizer achar, que quando for pensar ele pode ir para o continuous, love, adore, like, hate, que é odiar, detest, detestar, loathe, odiar, também abominar. Então, Daniel, mas eu vi num filme uma pessoa dizer I'm liking, I'm loving. Não é o melhor inglês. A gente vê, como a gente vê muita gente falando no dia a dia um português que não é o melhor do mundo. Mas a regra é essa, tá? A regra é essa. Aí existe um verbo que as pessoas perguntam, mas e enjoy? Enjoy é um gostar, mas é um gostar no sentido de aproveitar, é um gostar mais interativo. Então o verbo enjoy, ele pode ir para o continuous. Entenderam? Então, em relação ao present continuous, no que diz respeito a presente, é isso. É isso. Se vocês souberem essas duas coisas, né, de só pode ser aplicado agora, para o que está acontecendo agora, e existe um grupo de verbos, né, que pelo seu significado não são verbos de ação, né, eu já expliquei para vocês como funciona, não podem ir para o continuous, vocês nunca mais vão errar present continuous. Tudo bem? Então, em relação a present continuous, nós já temos aqui uma explicação completa, porque ele não é um tempo difícil. Nós precisamos só delimitar o seu campo de ação.
Porque a construção, como eu falei, é fácil. Sujeito, verbo to be no presente, verbo principal com ing. Olha, a colocação do ing, ele tem umas regrinhas de ortografia que vai estar nas explicações de vocês. Por exemplo, um verbo que acaba com e, arrive, por exemplo. O e cai e você bota ing. I'm arriving, eu estou chegando. Verbo que acaba com ie, o verbo to lie, que é mentira ou então estar deitado. Ele tem dois significados. O i e o e caem e vocês colocam um y e ing. Mas essa regra de ortografia está muito bem explicada. Isso é uma decorebinha, tá? Essa regra de ortografia vai estar ali no livro. A gente não precisa perder tempo com isso, porque isso é muito simples, tá? Bem simples mesmo. Agora, vamos tratar de present simple, né? O present simple é um tempo que tem mais detalhes. Ele não é um tempo mais complicado, mas tecnicamente falando, para você estruturar a frase, ele tem alguns detalhes, né? O present simple, ele fala da sua rotina, em primeiro lugar. O que é rotina, gente? Rotina é o que você faz todo dia? Não somente. O ato de nunca fazer uma coisa também é uma rotina. O ato de, às vezes, fazer uma coisa também é uma rotina. A situação de fazer alguma coisa 3 vezes na semana também é uma rotina. Entenderam? Então não é só o que você faz todo dia que é rotina. O não fazer com a mesma frequência também é uma rotina. Então, o primeiro uso do present simple é rotina, né? Se eu disser, eu dou aula 6 dias na semana. I give classes 6 days a week. Eu sempre visito o meu pai. I always visit my father. Ele nunca ouve música. He never listens to music. Nós raramente vamos ao teatro. We rarely or we seldom go to the theater. Então isso é rotina. Ou I play with my dogs every day. Eu brinco com os meus cachorros todos os dias. Isso também é rotina, tá? O segundo uso do simple present é para ações e para situações, verdades incontestáveis da vida. O que é incontestável? É difícil a gente falar sobre coisas incontestáveis. Se eu disser para vocês que a água ferve a 100 graus Celsius, ela vai sempre ferver a 100 graus Celsius. Dependendo do ar, né, se estiver mais rarefeito ou não, ela vai demorar a chegar aos 100 graus. Né, se a gente estiver no Everest, vai ser mais complicado, tem menos oxigênio. Mas ela só vai ferver a 100 graus. Então, water boils at 100 degrees Celsius. Isso é uma verdade incontestável. O Brasil situa-se na América do Sul. Brazil lies in South America. É uma verdade incontestável. The Atlantic Ocean separates the Americas from Europe and Africa. Né? O Oceano Atlântico separa as Américas da Europa e da África. É incontestável. Né? Eu sou brasileiro. I am Brazilian, isso é incontestável. Ah, mas você pode mudar de nacionalidade. Mas isso não é o normal. Isso é uma verdade incontestável. Até então eu sou brasileiro, fui minha vida inteira, né? Então, isso é muito tranquilo. E aqueles outros verbos que você não pode usar no contínuo. Eu não estou entendendo, vocês vão dizer, I don't understand. Eu estou precisando, vocês não vão dizer, I need, eu preciso. Porque precisar, você não precisa só no momento, você precisa até que a sua necessidade seja solucionada, né? Seja atendida. Então, vamos falar rapidamente também, novamente, para as pessoas que têm um pouquinho menos de base do inglês, né? Sobre a estrutura do Simple Present. O Simple Present, que outras pessoas chamam de Present Simple, tanto faz, né? Ele vai ter qualquer verbo conjugado da seguinte forma. Eu vou conjugar o verbo to work, que é trabalhar. I work, you work, he, she, it, né? Ele, ela e it para coisas, animais para quem trata animais como coisas, coloca o S. Esse S não é plural, esse S é de terceira do singular. So, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Esse é o presente, simples. Ele não precisa de auxiliar como continuous que precisa do to be.
Ele é só isso. Então, I work at home. Eu trabalho em casa. Essa é a minha rotina. Agora, I am working now. Eu estou trabalhando agora. Aí já é present continuous, né? Vejam a diferença. I am working now. Eu estou trabalhando agora. I am giving a class now. Eu estou dando uma aula agora, né? Então, eu estou falando do agora. Agora, se eu quiser dizer que essa é a minha rotina, I give English, French, Portuguese and Italian classes. Eu dou aulas de inglês, francês, português, italiano. Essa é a minha rotina de vida. I live in an apartment. I don't live in a house. Eu moro num apartamento, não moro em uma casa. Isso é uma verdade na minha vida. Isso não muda de uma hora para outra. Então, a estrutura da afirmativa do simple present seria I study Chinese. Não, Chinese não, que não vai dar boas lembranças agora. I study German. Eu estudo alemão, tá? I, sujeito, verbo study, normal, é mesmo que o infinitivo, é só tirar o to, German. Agora, e se for ele? Lembra que he, she, it tem S, ou IS, ou IES, e aí vai ter a mesma história de ortografia que vocês vão usar, vão dar uma olhada lá no material, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. He studies German. Caiu o Y e virou IES, porque é um Y antecedido, precedido de consoante. Então, na afirmativa, a estrutura é essa. I study German. You study German. We study German. Agora, he studies German. She studies German. O que para nós é um pouco confuso, porque na verdade a gente associa muito o S ao plural. E esse S é um S de terceira pessoa do singular. Se você disser he study e não he studies, é a mesma coisa que falar, nós foi tudo aquele lugar, a gente fomos. É a mesma coisa. A pessoa entende? Entende, só que não é muito bonito, mas entende. Então no he, she, it você vai ter que botar o S, ou ES ou IES, de acordo com as regras de ortografia, que vocês vão encontrar em todo esse material que eu dei, e está muito explícito, ele é muito tranquilo de entender, tá? Palavra, verbos terminados em SH, CH, X, R, Z e O, você acrescenta ES. Verbos acabados em Y, precedidos de consoante, por exemplo, study, tem o D antes do Y, cai o Y, vira IES, mas não vamos nos prender a isso. Então, na afirmativa, voltando aqui, outro exemplo. They play tennis every week. Eles jogam tênis toda semana. Agora, se eu falar ele joga, he plays tennis every week. Eu não posso dizer he play, senão vai ser aquela coisa deles, ele joga, nós faz. He plays. I play. They play. Tá? He, she, it com S, ou ES, ou IES, de acordo com a ortografia. Mas aí, nós temos a coisa da interrogativa e da negativa, né? Quando você bota o verbo no simple present na negativa, você tem que dizer, eu não jogo tênis, I do not, ou I don't play tênis. Daniel, o que é esse do? Esse do não é nada. Esse do não é o do verbo fazer, ele é igual, mas não é o do verbo fazer. Ele só serve para indicar que você está na negativa do simple present. Tem ali um alerta, ó, isso aqui é simple present, gente. I don't play tennis every week. Eu não jogo. Ou I do not. Normalmente as pessoas contraem e falam I don't. E se for he, she, it? He doesn't. He does not. He doesn't. He, she, it em vez de do, doesn't. He doesn't play tennis every week. Na interrogativa, a gente vai botar o do e o does também. Do you study English every day? Você estuda inglês todo dia? Does he study English every day? Ele estuda inglês todo dia. Eu does. Só que vejam, quando você bota o does, já está dizendo que a terceira pessoa é aquele S cai. Does he study? Na afirmativa, he studies. Na negativa, he doesn't study. Perdeu o S, porque o does já está dizendo que é a terceira pessoa do singular. Na interrogativa, does he study? Também sem S. Moral da história, só vamos colocar esse S de he, she, it
na afirmativa. Ah, Daniel, isso é muito fácil, eu já aprendi, eu sei como é que é. Ok, mas eu vejo muita gente, quando eu pergunto, where do you live? A pessoa fala assim, I live in Rio. Não, I live. Quando nós falamos de present simple, nós não vamos colocar verbo to be como auxiliar. I live, I play, I go. Né? Muita gente me responde, where do you live? Ah, I live in Tóquio. I live in Australia. Não é I live, é I live. Se você quiser dizer, eu estou morando neste momento na Austrália, I'm living. Aí tem que botou to be, bota ing. Aí é present continuous. E aí você está considerando o momento, tá? Então, recapitulando a ideia do present simple. O que será o present simple? É um verbo conjugado no seu na sua forma infinitiva sem o to, porque o infinitivo é o quê? To go, to play, to study, to drink, to watch, to cry, to eat. Quando você conjuga o verbo no simple present, ele perde esse to, que indica justamente infinitivo, e você vai conjugá-lo tranquilamente. Por exemplo, beber. I drink, you drink, he drinks, she drinks, it drinks. We drink, you drink, they drink. Então, he drinks water every day. Aliás, todo mundo deve beber água todo dia, né? But he drinks water every day. Se eu pergunto, does he drink, K-U-S, water every day? Negativa. He doesn't drink, K-U-S, water every day. Então essa é a estrutura de simple present. Na verdade, o present continuous tem uma estrutura mais fácil, que o simple present é como se caísse, igual aquelas máscaras de oxigênio que caem do avião na despressurização, que eu nunca presenciei, só lá naquela simulação. Mas é como se um do e o does caíssem do céu. Do you drink water every day? Como é que traduz? Você bebe água todo dia? Ué, e o do não traduz, o do não é nada, o do é só um auxiliar para dizer, isso aqui é uma pergunta no simple present. O does é a mesma coisa, isso aqui é uma pergunta no simple present. Poxa, Daniel, mas para que existe esse do e does? Olha, deve ser para a gente poder ter mais professores de inglês que possam ganhar a vida e ensinar para vocês, para a matéria ficar um pouco mais difícil, porque de fato eu não vejo razão para o do e o does existirem nem na pergunta e nem na negativa. E a gente vai ver em filmes, you like this film? You like that car? Você gosta daquele carro? Como a gente falaria em português, mas está errado, tá? Isso é maneira de falar de dia a dia, tem que ser do you like. Então, vamos confrontar aqui o simple present e o present continuous, né? Simple present, present continuous. É porque eu vejo ao contrário aqui. Bom, o present continuous, estamos tratando de ações do momento, do agora, e esse agora pode ser um agora, não agora que eu estou dando aula, mas também agora esse meu momento de vida, né? I'm reading a very good book, estou lendo um livro ótimo. I'm bodybuilding a lot, estou malhando muito, fazendo muita musculação. Mentira, que no isolamento tá horrível, mas nesse momento de vida. Agora, I am teaching English now. I am giving a class now. You are watching my class at the moment. Isso é present continuous. O que não pode? Dizer há quanto tempo está acontecendo. Estou estudando culinária, estou fazendo curso de chefe há 4 meses. Há 4 meses já não pode ser present continuous. Esquece. Você quer falar que há 4 meses? Esquece present continuous. Mas por enquanto vocês não vão dizer quanto tempo isso acontece. Vamos falar só agora, que agora vocês já sabem o present continuous, né? I am doing, I'm learning to cook. I'm doing a course to be a chef, né? Estou fazendo um curso para ser chefe de cozinha, né? Então, é nesse momento. Não pode dizer há quanto tempo, desde quando, senão não será mais continuous. Ok. Segunda coisa, aqueles verbos que não podem ir para o continuous, né? Já falamos várias vezes disso. O simple present é o quê? Rotina de vida. O que nós já definimos? Que rotina não é só o que você faz cotidianamente, todo dia, 3 vezes na semana.
também é o que você não faz, o que você faz às vezes. É a frequência com que você faz alguma coisa. Eu nunca viajo de manhã cedo. I never travel early in the morning. Eu nunca viajo de manhã cedo. Por exemplo, isso é uma rotina, a rotina de não viajar de manhã cedo. Esse é o primeiro uso do Simple Present, tá? E o segundo uso são aquelas verdades incontestáveis, verdades universais. Water boils at 100 degrees Celsius. Né? A água ferve a 100 graus Celsius. The Amazon River lies partially in Brazil. Né? O rio Amazonas se situa parcialmente no Brasil. Né? Africa is an immense continent, is a poor continent. A África é um continente pobre, né, e grande. Simple present. Deixa eu pensar mais. The earth goes round the sun. A Terra gira em torno do Sol. The earth goes round the sun. Isso é uma verdade. And the moon goes round the earth. E a Lua gira em torno da Terra. Então isso é uma verdade incontestável. I am a teacher, eu sou professor. Isso é uma verdade incontestável. Ah, mas isso vai me prender a ser professor para o resto da vida? Não necessariamente, mas a minha verdade incontestável no momento é que eu sou um professor. Tá? Eu sou professor de inglês, francês, português. I am a teacher. I teach English, French, Italian and Portuguese. Ok? Então, só para terminar o Simple Present, a gente viu que os advérbios, né, que é quando de tempo, que dizem quando a ação acontece, no Present Continuous a gente usa muito now, at the moment, at present, né, que querem dizer o agora, o momento presente. No Simple Present, e eles vêm no final da frase, podem vir lá no início ou no final. Não pode botar now, at the moment, at present no meio da frase, igual eu falei no início da aula. Eu ontem fui à praia, eu fui ontem à praia. Não pode, é no final da frase. A menos que você queira enfatizar quando a ação aconteceu, acontece ou está acontecendo, você pode excepcionalmente colocar bem no início da frase. Now I'm living in Brazil. Agora eu estou morando no Brasil. Só para enfatizar o agora. Mas normalmente vai vir no final da frase. E no Simple Present também. Quais são os advérbios típicos de Simple Present? Every day, todo dia. Every week, toda semana. Every year, todo ano. Once a week, uma vez por semana. Twice a week, 2 vezes por semana. 3 times a week, 3 vezes por semana. Ok? Once in a while, de vez em quando. Every weekend, todo fim de semana. Every Monday, toda segunda-feira. E vem no final da frase, ou, como eu falei também do contínuo, excepcionalmente no início da frase, caso vocês queiram enfatizar a frequência da coisa. Você começa a frase com a frequência, com o advérbio de tempo, que indica com que frequência a coisa acontece. Tudo bem, gente? Então, olha só. Nós fechamos, nesse momento, o uso do Simple Present e o Present Continuous no presente. Claro, vocês vão dizer, pô, Daniel, mas Present Continuous e Present Simple precisam ser para o presente. Não. Nós temos usos excepcionais do Simple Present e do Present Continuous com a ideia de futuro. Outra coisa que as pessoas também geralmente não sabem, e está no material de vocês também. Se não me engano, em unidade 19, bom, e a outra unidade, mas está lá, Present Simple e Present Continuous no emprego para o futuro, Future Time, está escrito no título lá. Na verdade, isso é possível, Daniel? Usar eu estou fazendo para o futuro? Ou eu faço para o futuro? Sim, é possível. É possível, e nós fazemos isso em português muito. Só que é aí que nós vamos precisar prestar atenção, porque em português, quando nós usamos esses tempos presentes para futuro, eles não correspondem, nem sempre eles correspondem ao uso
a permissão do uso em inglês para o futuro. Porque, por exemplo, se vocês falam para mim, Daniel, vamos fazer uma chamada virtual amanhã, como agora, né, durante essa quarentena está na moda, entre amigos, cada um bebe um drink e a gente fica conversando como se estivéssemos frente a frente. Eu falo, let's have a Skype call to talk about our lives, to have a drink, to pass the time, né, todo mundo entediado, vamos passar o tempo, fazer uma chamada de vídeo. Aí eu falo, olha, amanhã eu trabalho. Em português eu posso dizer, amanhã eu trabalho. Posso dizer também, amanhã eu estou trabalhando, né? Eu posso falar, amanhã eu estou trabalhando, gente. Em inglês não é bem assim, tá? Então vamos esquecer mais uma vez o português. Cara, como é que eu esqueço a minha língua? Você não esquece sua língua de um dia para o outro. Mas a força e a medida que vocês forem fazendo todos os dias, refazendo os exercícios, corrigindo, errei, vou corrigir, aquelas regras vão entrando, vocês vão assimilando, até que um dia vocês vão falá-las naturalmente. Vocês vão ter uma censura, né, aqui na cabeça de vocês, que vai dizer, não, isso aqui não pode, não, isso aqui não pode, né? Então vamos delimitar, que o português é muito flexível. Se você fala, Daniel, let's have breakfast together tomorrow, né? Vamos tomar café da manhã juntos amanhã. Eu falo, não, eu estou em isolamento, mas vamos que eu não estivesse, né? Eu ia dizer, sorry, I can't, né? Desculpa, eu não posso. Se fosse em português, eu dizia assim, olha, eu não posso, eu trabalho amanhã. Ou então, não posso, eu estou trabalhando amanhã. Não posso, eu vou trabalhar amanhã. Não posso, eu trabalharei amanhã. Vou trabalhar e trabalharei seriam formas de fato de futuro. Mas eu trabalho amanhã e eu estou trabalhando amanhã, são nosso presente do indicativo e o gerúndio, que seriam o correspondente em inglês, né, do present continuous e do present simple. Ah, beleza? Beleza, então já sei. Não sabe. Não, vocês não sabem. Porque vocês vão precisar reaprender. Existe uma limitação, como existe nos tais verbos lá do continuous que não podem, né? Aqueles verbos de sensação, vontade, opinião. A gente também tem umas limitações aqui no uso do simple e do continuous para futuro. Então vamos lá. Vamos no continuous, tá? Isso é bem fácil, tá? É bem fácil. A estrutura é a mesma do português. Vamos usar exatamente esse exemplo que eu dei a vocês. Daniel, let's have breakfast together tomorrow, né? Vamos tomar café da manhã juntos amanhã. Let's have breakfast together tomorrow. E eu falo, I'm sorry, I can't, né? Desculpa, mas eu não posso. I'm working. Eu estou trabalhando. Eu posso dizer eu estou trabalhando? Posso e devo. Eu posso dizer I'm going to work, que é um futuro que a gente vai aprender ainda, eu vou trabalhar? Pode. Mas quando você fala eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando amanhã, você está dando muita certeza. A pessoa não vai nem insistir para vocês, para que vocês, para que eu tome café, não vai insistir comigo para que eu tome café da manhã com ela. Não vai insistir. Vai dizer, olha, eu não posso, eu estou trabalhando amanhã. I'm working tomorrow. E aí o verbo, o tempo indicado, se eu quiser usar o continuous, para que eu posso lançar a mão do continuous para o futuro, se eu poderia colocar I'm going to work, eu vou trabalhar. Posso. Mas quando eu digo I'm working, eu dou uma certeza absoluta. Então nós lançamos mão, nós usamos o present continuous exatamente quando nós queremos falar de coisas que já estão decididas e providenciadas. Se eu falo, por exemplo, vamos que eu tenho uma passagem comprada para Buenos Aires em novembro. Vamos em novembro, que está certo. Em novembro, eu posso dizer I'm traveling to Buenos Aires em novembro. I'm traveling to Buenos Aires in November. Por que eu posso dizer I'm traveling? Eu estou viajando. Eu posso dizer I'm going to travel, que é o tal futuro que a gente vai estudar? Posso. Mas quando eu falo I'm traveling, o meu interlocutor, a pessoa que está me ouvindo, né, a pessoa com quem eu estou conversando, ela imediatamente vai dizer assim, olha, o Daniel não só decidiu, mas ele certamente já comprou passagem, ou ele já reservou o hotel, ou já reservou o Airbnb, mas ele já providenciou.
O I'm traveling quer dizer que além de decidido, já está tudo certo, providenciado. Quando eu falo I'm working tomorrow, e é verdade, né? Eu amanhã vou trabalhar, eu digo I'm working tomorrow porque eu tenho aulas marcadas amanhã com alunos. Todos de Skype, porque eu tenho alunos, na verdade, eu sei que tem muitos alunos me assistindo, mas tem muita gente que não me conhece, que está me assistindo. Eu dou aulas de Skype e dou aulas presenciais, nesse momento apenas de Skype, em função do isolamento. Então, se eu disser I'm working tomorrow, I'm teaching tomorrow, amanhã eu estou dando aula, amanhã eu estou trabalhando, tá certo, porque os meus alunos, nós temos um horário fixo e marcado, e naquela hora eu estou na frente do Skype, esperando por eles, eles por mim, para que a gente possa começar a aula. Então isso já está marcado, pré-estabelecido, decidido. As aulas, inclusive, já estão pagas. Então, I'm working tomorrow, I'm teaching tomorrow, é certo. Eu poderia dizer o que eu falei mais uma vez, estou falando mais uma vez, I'm going to teach tomorrow, eu vou dar aula amanhã, posso. Mas quando eu falo I'm teaching, não está só decidido, já está tudo combinado, tudo organizado para que a aula aconteça. Então, quando é que nós usamos, né? Quando é que nós vamos usar o present continuous, dando a ideia de futuro? Quando é que nós vamos usar? Quando são decisões pessoais, né? Você não depende da vontade do outro, de um transporte, do horário de avião, do horário de início de um filme, de nada disso. É uma decisão pessoal. We are having lunch together tomorrow. Amanhã a gente está almoçando junto, né? São decisões entre duas, 3, 4, 10 pessoas. Vocês combinam, a gente combina. Tomorrow we are having lunch together. We are having, present continuous. Almoçar é have lunch, para quem não sabe. É o verbo ter numa expressão. Na verdade, as refeições sempre vêm acompanhadas com have. Have lunch, have breakfast, tomar café da manhã. Have dinner, jantar. Have a snack, lanchar. Have supper, ceiar, né? Quando o jantar é mais tarde, como é na Espanha, por exemplo, ou às vezes em algumas casas mais religiosas, o jantar de Natal, que é meia-noite, então é supper e não dinner. Então, I'm having lunch with friends tomorrow. Amanhã eu estou almoçando com amigos. Eu posso usar o continuous, porque já está combinado, nós decidimos previamente, combinamos, olha, que horas, onde vai ser? Foi um arranjo de comum acordo, ou até de uma pessoa que decidiu e convidou, mas todos concordaram e estarão lá. Então, se eu posso dizer, I'm traveling next Saturday, estou viajando sábado que vem. Quantas vezes um amigo fala assim, poxa, vai à minha festa no sábado de noite, e fala, poxa, sábado eu estou indo para Búzios. I'm going to Búzios on Saturday. Ok? I'm driving to Búzios, né? Estou indo de carro para Búzios no sábado. Vamos fazer uma viagem em julho juntos. I'm working in July. Estou trabalhando em julho. Já saiu a escola de férias e eu estou trabalhando em julho. Por isso não poderei viajar com vocês. Então são sempre decisões pessoais. E são decisões, coisas não apenas decididas, mas também já providenciadas, no sentido de você já ter comprado a passagem, no sentido de você já ter reservado um hotel. Aí vem sempre um aluno assim, que quer te destruir, né, e fala assim, Daniel, o futuro a Deus pertence, cara. Olha aí o vírus, olha aí, você pode quebrar a perna. Cara, o que importa, gente, é que neste momento eu decidi, reservei, paguei, etc. Se eu vou ser reembolsado, se eu vou quebrar a perna, se vai acontecer alguma coisa, depois a gente vê. O que importa é a sua convicção naquele momento que você está falando, não só a convicção, como providências já tomadas para que aquilo se concretize como planejado, tá? Então, são coisas pessoais. E agora, é o único caso em que nós podemos usar o present continuous para futuro. Daniel, mas eu não queria usar, eu queria usar o going to, porque pode usar o going to, eu vou fazer, eu vou estar. Pode? Olha, pode.
Mas de qualquer forma você não vai poder fugir disso, porque as pessoas, os nativos, usam isso o tempo inteiro. Então você vai acabar falando, é legal saber, porque se você ficar com o contínuo só com a ideia de eu estou fazendo agora, eu estou estudando agora, I'm working now, I'm reading a book now, I'm teaching now, they are paying attention at the moment, my mother is sleeping at present, my dogs are playing in the garden now. Se a gente ficar só com present continuous com ideia de momento, se uma pessoa chega e te fala um present continuous com ideia de futuro, você na hora você fica meio perdido. Você fala assim, let's meet tomorrow, né? Vamos nos encontrar amanhã, e você fala, tomorrow I'm having classes in the morning. Amanhã eu estou tendo aulas, vou ter aulas de manhã. E aí você vai ficar achando meio esquisito que a pessoa use o continuous para dar ideia de futuro. E isso é extremamente comum. É necessário que nós nos familiarizemos com o uso do present continuous para o futuro. Tudo bem, gente? E em relação a present continuous para futuro, é apenas isso. Só enfatizando por uma última vez que trata-se de decisão pessoal. Coisas resolvidas entre vocês. Vocês não precisam se adequar a nada. A ideia de decidir viajar, I'm traveling next week, I'm working tomorrow, não tem nada a ver com você se adequar a um horário de alguma coisa como da saída de um avião. Vocês já vão entender o porquê disso. Ok? Então, vocês não vão poder dizer o erro que eu mais vejo nos meus alunos ao longo desses vários anos. É o seguinte, Daniel, I can't have classes tomorrow evening because I work. Não posso fazer aula amanhã de noite porque eu trabalho. Não. I'm working. Eu estou trabalhando. Se você usar I work, você vai ter que fazer aula da sua rotina. I can't have a class tomorrow evening because I work every Monday evening. Eu trabalho toda segunda à noite. Se você colocar desta forma, você pode. Mas você não pode dizer eu trabalho amanhã. Você vai ter que dizer eu estou trabalhando amanhã. I'm working tomorrow. Mas eu quero dizer work. Ok, então você fala que você trabalha toda segunda-feira à noite. I work every Monday evening. E aí você não está usando o futuro, você está falando da sua rotina e a pessoa deduzirá que como amanhã é segunda-feira, à noite você não poderá encontrar com ela ou fazer nada com ela porque ela trabalha toda segunda-feira à noite. Mas usar para o futuro, você tem que dizer eu estou trabalhando. I'm working tomorrow evening. I'm traveling to Búzios. I'm traveling to Europe next month. Porque você não usa travel para viagens perto, tá? Você não pode dizer eu moro em Niterói, Rio de Janeiro, né? Então você não pode dizer I'm traveling to Búzios. Búzios é a 150 quilômetros daqui. Eu vou dizer I'm going away to Búzios, né? Viajar para perto é go away. E o que é viajar para perto e viajar para longe, né? Porque o que é perto e longe? Viajar para outro país é longe, depende. Né? Se você mora em Luxemburgo, você em 1 hora de carro está do lado, às vezes menos, meia hora você está em outro país. Então eu defini para mim mesmo que uma viagem que pode ser feita num fim de semana de carro, né? Rio-São Paulo. I'm going away to São Paulo next week, né? Estou viajando para perto, para São Paulo semana que vem. Porque é possível você passar um fim de semana em São Paulo e ir de carro voltar? Agora eu não posso dizer I'm going away to Manaus next week, né? Porque não dá para ir de carro e voltar de Manaus no fim de semana. Então, go away é viajar para perto e travel é viajar para longe. E eu uso esse parâmetro, foi um parâmetro meu, tá? O que é viajar para perto? Porque muitas vezes as pessoas viajar para outro país, porque o Brasil é grande, mas não. O Brasil é continental, então viajar para outro país às vezes é mais perto do que viajar para Manaus, para Rio Branco, para Boa Vista, enfim. Então, só para terminar, vamos usar present continuous para futuro com coisas decididas por nós, já decididas e providenciadas. Tudo bem? Ok. Então agora vamos falar do uso do present simple, ou simple present, né? Com a ideia de futuro. É um uso muito assim, pontual, muito peculiar, tá? Um uso extremamente peculiar é o uso do simple present para futuro.
Quando é que a gente usa Simple Present para futuro? Quando nós devemos nos adequar a horários pré-existentes de alguma coisa, que normalmente são coisas que versam sobre entretenimento, cinema, teatro, show, concerto, né? Ou meios de transporte, horário de avião, saída de ônibus intermunicipal, viagem de trem, um cruzeiro, por exemplo. Vamos lá. There's a very good film on television tonight. Né? Tem um ótimo filme na televisão essa noite. The film starts at 9:30. O filme inicia-se às 9h30. Eu decidi isso, que o filme começa às 9h30? Não, foi a emissora. Está na programação. Eu olhei a programação, eu é que tenho que me adequar. Eu falo assim, não quero que esse filme comece às 9h30, não, só chego em casa às 9h45. Não, você vai perder o início do filme. Simplesmente, se for um filme, né, que esteja passando na televisão aberta, ou que tem horário na televisão fechada, e não seja uma série de um Netflix ou qualquer coisa, você vai precisar dizer, você vai ter que estar lá na hora para começar a assistir o filme desde o início. Eu, por exemplo, odeio assistir filme já começado. Então, the film starts at 9:30. Eu vou me adequar àquele horário que o filme começa, ou perderei o início do filme. Is the film very long, Daniel? A pessoa me pergunta, a pessoa que vai assistir o filme é muito longo, porque eu não quero ir para casa tarde. Não, the film ends at 11. O filme termina às 11. Tá? Termina, porque está definido. Foi definido pela emissora que vai transmitir, foi definido pelo canal que vai transmitir, entendeu? Então, na verdade, nós não temos ascendência, nós não temos poder de decisão algum sobre o início e o fim deste filme. Horário de início e de fim. Tá? The film starts at 9:30 and ends at 11. Ok? Muito bem. Ou, por exemplo, there's a very good concert. Lady Gaga is coming to Brazil, né? Lady Gaga is coming, está vindo para o Brasil. Já está certo, providenciado, as pessoas já compraram o ingresso, ela já marcou tudo na agenda de turnê dela. Então, present continuous usado para o futuro. Lady Gaga is coming to Brazil. Her show, her concert is on September 12th at 9 o'clock. The concert begins, or the concert starts at 9 o'clock, né? O show começa às 9 horas. Então, assim, só nessa historinha que eu contei para vocês, nós usamos os dois, o simple e o continuous, indicando o futuro. Lady Gaga is coming to Brazil in September. Ela está vindo. Por quê? Foi uma decisão dela com sua empresária, sua assessoria, dentro da sua agenda, e o que fechou com empresários brasileiros, o que foi fechado, e ficou decidido isso. Então, she is coming to Brazil. Foi decidido, foi providenciado, agenda fechada, local onde ocorrerá o show, tudo certo, né? The show is, o show aí já é simple present. The show is on September 12th, dia 12 de setembro, and it starts at 9 o'clock, e começa às 9 horas. Não é vai começar, está começando. Começa, está pré-estabelecido. Se eu... Bom, quem é fã vai chegar 3 dias antes, aquelas coisas, mas se eu sou uma pessoa, né, comum, que não sou um fãzão, e vou ao show, eu vou chegar lá num tempo que eu imagino que eu vou passar na roleta, tudo isso, vou ser revistado, para estar lá na hora que o show for começar. Então eu vou chegar antes, porque the show starts at 9 o'clock. Se eu chegar às 10 e o show não atrasar, eu vou perder grande parte do show, porque eu não tenho poder de decisão sobre o início do show. A mesma coisa para meios de transporte. Quando você vai comprar uma passagem de avião, a gente entra naqueles aplicativos que comparam horários, preços de passagem, né? A gente vai olhar. Eu combino muito preço com se tem escala, não tem escala e com os horários que eu posso, né? Eu acho que é o que a maioria dos brasileiros faz. Então, eu escolho um voo e aviso, às vezes a pessoa... Hoje em dia as pessoas não esperam muito as outras no aeroporto por causa de Uber, essas coisas, né?
Mas se alguém for me esperar no aeroporto, eu digo, olha, my flight, meu voo, leaves Rio at 7:55 in the evening, p.m., né? Meu voo sai às 7:55 da noite do Rio de Janeiro and arrives in Lisbon at midday, at noon the following day. Chega ao meio-dia do dia seguinte em Lisboa, em homenagem aqui aos meus amigos de Lisboa que estão me assistindo e aos amigos dos meus amigos, que eu sei que tem um monte de gente inscrita de Portugal, na verdade, né? Então, my flight leaves at 7:55 in the evening, p.m., 7:55 p.m. from Rio, and arrives in Lisbon at noon tomorrow, ao meio-dia de amanhã, né? Então, para meios de transporte, tá? Para entretenimento, às vezes aulas, eu me inscrevo num curso, eu quero fazer um curso de Corel, né? Aí eu me inscrevo num curso, numa instituição qualquer, e aí eu comento com um amigo e falo, ó, I'm starting a course next week. I'll do a course and I'm starting the course next week. Eu estou começando na semana que vem. Ele falou, really? E quando é que começa o curso? The course begins, the classes begin, the classes start in April 24th. On April 24th. Tá? On April 24th. As aulas começam. Ok? Outro exemplo. I'm going back to school. Estou voltando para a escola. My classes start in July. Ou August, né? No ano letivo. O ano letivo da Europa, por exemplo. My classes start in September. My classes start in September. As aulas começam. Eu não escolhi a data. Eu não tive poder de decisão sobre o calendário. Eu tenho que me adequar. Se eu estiver viajando, estiver de férias, trabalhando em part-time job, né, emprego de meio expediente, eu tenho que me adequar para as aulas que começarão em setembro. Né? I'm going back to school, né? Estou voltando para a escola in September. Oh, really, Daniel? Very good news. Excellent. Wonderful. My classes start in September. On September 5th. Né? E a pessoa pergunta, quando suas aulas começam? When do your classes start? No Simple Present. A pergunta vai ser também no Simple Present, tá? Então, da mesma maneira que em português a gente fala assim, olha, minhas aulas começam em setembro, minhas aulas estão começando em setembro. Não pode em inglês. Então vamos separar o que pode e o que não pode de Continuous e Simple para futuro. Continuous, decisões pessoais. I'm starting a course, a Corel Draw course. I'm going back to school. Estou voltando para a escola. I'm traveling to Mexico in November. I'm meeting Sandra tomorrow. Estou encontrando com Sandra amanhã. Tudo decisões pessoais. Coisas já decididas e já providenciadas, no sentido, já combinei com Sandra que amanhã a gente vai se encontrar, já me inscrevi na escola para voltar, já comprei minha passagem para viajar, né, para o México. E as coisas que não dependem de nós, as coisas às quais, craseado, nós precisamos nos adequar, né? Horário de avião. Você compra uma passagem, tem passagem 8h30, 9h40, você não pode querer sair às 9h10. Porque ou você sai às 8h30 ou você sai às 9h40. Então, my flight, I bought a ticket to go to Porto Alegre. I bought a ticket to go to Porto Alegre. My flight leaves at 10 o'clock p.m. Next Friday.
Tá? Next Friday at 10 o'clock p.m. Né? Na sexta-feira que vem, às 10 da noite. My flight leaves. Ok? Meu avião, meu voo parte. Porque eu não escolho a hora que o meu voo parte. Eu posso escolher o voo que eu vou sair. I'm flying on Friday at 10:30. I'm flying, porque eu escolhi comprar aquele voo. Agora, the flight leaves. O voo sai. Simple present. Present continuous, decisões pessoais. Simple present, decisões às quais, craseado, nós precisamos nos adequar. Quais são essas? Normalmente, assim, 90% dos casos são frases relacionadas a entretenimento, um show que você vai, um filme que você vai assistir, uma peça de teatro, um concerto que você vai, um balé, e transporte, que você precisa se adequar, né? Eu vou no voo, o meu voo sai tal hora, o meu trem sai, I bought a train ticket from Paris to London, né? Comprei um bilhete de trem de Paris a Londres, que foi a viagem, aliás, mais bonita que eu fiz naquele Eurotrem, né? Que sai de Paris, vai pelo campo, entra no Eurotúnel e sai do litoral da Inglaterra até Londres. Foi a viagem mais legal que eu já fiz. Só uma dica assim, à parte. The train leaves Gare du Nord, que é a estação de trem de onde sai esse trem de Paris. The train leaves Gare du Nord at 8 o'clock in the morning and it arrives in London at 10:15. E chega em Londres às 10:15. Não vai chegar, está chegando. Chega, porque está tudo previsto, tá? Então, gente, na verdade, são esses os usos, que eu não diria anômalos, mas usos especiais e particulares de dois tempos presentes indicando o futuro, né? Nós vimos primeiro, recapitulando aqui a aula, present continuous, indicando o momento presente, e vimos as proibições do present continuous, quando ele é possível em português, mas não é em inglês, as restrições que nós temos, né? Você usa em menos casos o present continuous em inglês do que em português. Eu ensinei para vocês as restrições. Vimos o present simple, né? Falando sobre rotina, o que é a ideia de rotina, e verdades universais, a história da água ferver 100 graus, da Terra girar em torno do Sol, etc, etc. Falei um pouquinho da estrutura para os alunos que têm um pouco menos de base, porque a minha ideia aqui é ajudar a todos, né? A gente não formou uma turma homogênea, é uma turma heterogênea. Eu não conheço a maioria das pessoas, são 350 pessoas, o que, aliás, eu estou aproveitando para dizer, estou muito feliz. Não sei se todas as pessoas entraram, quantas pessoas entraram, eu acredito que não, mas foram muito mais pessoas do que eu tinha pensado em ajudar. A repercussão foi muito positiva e muito legal. Então, eu estou tentando ajudar as pessoas que estejam em quase todos os níveis, desde assim, de quem não está naquele básico sem saber nada, até uma pessoa que já está até no nível avançado, mas tem aquelas lacunas no aprendizado que todos nós temos em alguma coisa. Então, eu voltei ali a falar da estrutura de interrogativa e negativa, tanto do present continuous, da estrutura, e do simple present simple, que é uma estrutura um pouco mais complicada, e aí vocês vão vendo lá nos exercícios, no material de apoio, vocês vão ter mais base e vão poder fazer. E vimos depois, né, vimos agora o uso futuro desses dois tempos. Então, na verdade, isso completa de forma absoluta, completar já é de forma absoluta, né? Foi uma redundância. Isso completa tudo que nós precisamos saber sobre Simple Present e Present Continuous nos seus usos presente e futuro, tá? E muitas vezes o aluno dá pouca importância e o professor também dá pouca importância. Eu já dei, tá? Porque pouca importância a essas coisas, porque na verdade experiência é importante.
experiência é uma coisa. Eu sou fã de uma cantora já morta, egípcia, erradicada na França, chamada Dalida, e ela foi um grande sucesso durante mais de 30 anos na França, e até hoje, depois de morta, ela morreu em 87, ela continua fazendo sucesso, porque ela dizia nas entrevistas em francês, eu vou traduzir para vocês, ela dizia: Je suis une éternelle élève. Eu sou uma aluna eterna. Eu me sinto como um aluno eterno. A maneira como eu explico coisas para vocês hoje não é como eu explicava há 10 anos. Eu era leviano, eu não sabia. Não, mas a gente vai aprimorando, vai mastigando mais. Aí um aluno um dia não entende daquela maneira que a gente explicava, e a gente precisa desenvolver uma maneira diferente para que ele entenda. Porque, na verdade, qual é o papel do professor? Fazer com que o aluno entenda. E, graças a Deus, nós somos pessoas únicas. E cada pessoa aprende de um jeito, né? Existe um método mais tradicional, existem pessoas que precisam aprender de outro jeito. Então, hoje, eu ensino da melhor maneira que eu posso, depois desses 35 anos dando aula. E o que eu posso dizer a vocês é que um present continuous bem aprendido, não adianta dizer, present continuous é para ações que estão acontecendo agora. Pega sujeito, verbo to be, verbo principal com ing. Tá, ok. Mas se eu disser, eu estou estudando inglês há 2 anos, a pessoa vai dizer, I'm studying English for 2 years. Não pode, já aprendemos que não pode. Não pode dizer há quanto tempo. E quando eu digo para vocês que não pode, eu já estou ensinando a vocês o Present Perfect, que é a matéria mais difícil de inglês. Porque o problema não é construir estruturas verbais, o problema é saber onde é que eu vou empregar, quando eu vou empregar. Daniel, o que eu uso aqui? Usa o que você quiser. Você quer dizer o quê? Você quer dizer que você está estudando inglês nesse momento de vida. I'm studying English. Acabou. Present Continuous. Aprendemos hoje. Você quer dizer o quê? Que você estuda inglês 2 vezes por semana. I study English twice a week. Ok. Rotina. Eu estudo muito inglês. I study English a lot. Rotina. Agora, eu estudo inglês há 3 meses. Acabou-se. Eu vou até dizer como é, mas a gente nem anotem isso. I have studied, or I have been studying English for 3 months. Acabou, tem que ir para Present Perfect ou Present Perfect Continuous. Então, se eu não explicitar para vocês que só nos importa o agora no Present Continuous, aí vocês vão errando, até aprender Present Perfect. Quando chegar no Present Perfect, daqui a 2 anos, 2 anos e meio que um aluno está estudando, ele está errando já há 2 anos. E quando ele já está errando há 2 anos, o que é que acontece quando o aluno já está errando há 2 anos? Ele fixou aquilo. Igual as pessoas de comunidade mais carente, é muito comum no Brasil, né, as pessoas falarem às vezes, eu estou com um problema. Por que as pessoas falam problema? Porque elas não conseguem falar problema? Não, porque elas ouviram as pessoas do seu entorno, que normalmente não têm instrução, falando problema. E aí elas repetem, a criança repete o que é dito pelo pai, pela mãe, pelo vizinho, problema. E ela passa uma vida falando problema. Aí lá na frente, ela tem 20 anos, a pessoa fala assim, não, é problema. Aí ela fala, problema. Mas eu estou com um problema porque está gravado, está no HD mental da pessoa. Então a gente precisa aprender o correto desde o início. Eu vejo muito em estudo de línguas, os professores e até livros didáticos ensinam uma coisa para ficar mais fácil para o aluno iniciante, né, com meias verdades, e lá na frente fala assim, não era bem isso não, tem isso aqui mais. E aí a pessoa vai tendo que mudar tudo que aprendeu. A minha filosofia é ensinar certinho desde o início. Hoje, após essa aula, não existe absolutamente nada sobre Simple Present e Present Continuous que não tenha sido explicado para vocês, tá? Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, está sendo uma experiência muito diferente, muito gostosa, um desafio, depois desses anos todos, experimentar um formato novo de ensinar. E é uma barreira que eu estou ultrapassando, apesar de eu dar aula, como eu falei, por Skype, por vídeo de WhatsApp, pelo Zoom. Hoje é uma barreira que eu estou ultrapassando. Eu espero de verdade que eu tenha podido ajudar com o meu conhecimento
tenha tirado dúvidas, tenha podido esclarecer, tenha podido delimitar bem o uso desses dois tempos verbais no presente e no futuro. Eu acredito que à medida que a gente vai tendo mais aulas, que a gente for tendo mais aulas, que eu vou conseguir me sentir ainda mais à vontade. Hoje eu não vou ler os comentários que vocês estão colocando, eu não estou nem com eles aqui, não está na tela, eu não vou ler. Quando acabar a aula eu vou ler todos, um por um. Eu vou pedir a vocês que vocês façam todos os exercícios em cima do que nós estudamos, né? Que vocês façam, leiam, porque eu disponibilizei o material, quem já viu, uma página de explicação, uma página de exercícios. Uma página de explicação, uma página de exercícios. Leiam, lembrem-se do que eu falei, das notas que vocês tomaram, né? As notas aí no caderno, no que quer que seja, no note, no que for. Façam o exercício, tem a chave, as respostas lá atrás, corrijam tudo. Vejam seus erros mais reincidentes, mais repetidos, né? Olhem por que vocês erraram. Errei por causa disso. Não entendi porque eu errei. Coloca no comentário aqui da aula, porque eu vou ler tudo e vou fazer uma live na quarta-feira. A gente vai divulgar o horário, né? Até terça-feira, da live da quarta-feira, onde eu vou discutir, debater as maiores dúvidas dos alunos e talvez até repetir o que for necessário, tá? Mas estudar é importante. Rever, estudar, tudo isso é importante. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é um curso de inglês, eu não estou ensinando lá do beabá, né? São dúvidas frequentes de tempos verbais, repetindo que os verbos são a parte viva da língua. Quem sabe usar tempo verbal sabe falar qualquer língua. Quem sabe flexionar os verbos, decorou os passados, né, sabe falar uma língua. Porque o vocabulário você adquire com o tempo, adquire vendo filme, adquire lendo livro, adquire ouvindo música. Gramática é o que você precisa mais do professor. Então aproveitem ao máximo isso que eu posso dar a vocês nesse momento, que vai ser muito legal, eu espero, né, eu desejo, estou fazendo de muito coração, assim, estou muito animado de dar essa aula para vocês, e quero deixar vocês tranquilos. Nós não sabemos, inclusive, tem pessoas de outros países inscritas, tem a Graziella, tem o Ângelo na Itália, tem a Ivone, uns outros, a Thelma, uns amigos de Portugal, tem pessoas em muitos estados diferentes do Brasil. Eu vi gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Rio, São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Então, as definições dos governos em relação ao isolamento, infelizmente, não têm sido decisões uníssonas, né? Cada governo está decidindo uma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós ficamos sabendo que foi decretado pelo governador foram decretados mais 15 dias de isolamento, que pode se estender. O que eu estou dizendo isso tudo para vocês é para poder dizer que ainda que o isolamento acabe antes, né, da data prevista, que a gente estava imaginando até o final de maio, por exemplo, ainda que acabe antes, eu vou terminar o programa que eu defini para vocês. Nós vamos ver todos os principais tempos de verbo. Talvez tendo que precisar rever o horário das aulas, que estão sendo à tarde, né? As de domingo eu vou manter, mas talvez as de sexta-feira mudando para um outro horário, porque algumas pessoas vão voltar a trabalhar, mas eu estou me comprometendo com vocês, tá? A terminar todo esse material que eu estou fazendo, quer dizer, o material já existia, mas eu estou organizando ele todo com carinho especial para esses aulões, né, de grandes dúvidas do inglês para vocês, tá? Outra coisa, eu quero agradecer muito aos meus alunos pessoais, né, que são meus alunos, que me deram muita força, que sempre com elogios, com palavras de carinho, me impulsionaram a esse projeto, né, a ultrapassar esse portal. As pessoas sabem a dificuldade que eu tenho com tecnologia. Eu não gosto muito, não sou muito tecnológico, mas eu acho que é uma barreira a ser, né, transposta. A gente tem que ultrapassar as coisas, tem que
É a mesma coisa que as pessoas que falam, eu não sei inglês, não vou aprender, não. Tem que ultrapassar, tem que destruir esse muro, quebra lá. É o que eu estou fazendo com a parte tecnológica. Se eu falhei em alguma coisa no vídeo, se a voz, se o som não está legal, se a iluminação não está legal, a gente vai aprimorando. Eu preciso agradecer muito aos meus parceiros da PDX Gestão, porque a gente está gravando um curso de francês para ser feito online, é um projeto que já existe há 2 anos, e a gente deu uma parada para disponibilizar essas aulas de inglês. Eu tive essa ideia, e quando eles viram o meu primeiro vídeo, eles imediatamente falaram, Daniel, a gente vai te ajudar. Estão ajudando de forma absolutamente gratuita também. O Paulo e o Lucas, né, da PDX Gestão, e alguns amigos que me emprestaram equipamento, um notebook melhor, ao Rafael que me emprestou um notebook melhor, ao Alexandre e o Rafael, irmão dele, que me emprestaram uma cam melhor, porque eu não tinha essas coisas por não ser tecnológico. Então, olha, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês aproveitem ao máximo isso que a gente estudou hoje, o que eu expliquei para vocês hoje. Façam todos os exercícios, a exaustão, se puderem, refaçam, tá? Nós vamos, até amanhã à noite, eu vou divulgar o tema da próxima aula, e excepcionalmente a aula de hoje vai ficar no ar até terça-feira, né? Porque as aulas são ao vivo, né? São lives, mas excepcionalmente esta aula vai ficar disponível até terça-feira. Por quê? Porque se vocês gostaram da aula, para os que tiverem gostado, acharem que vale a pena, que o formato foi legal, indiquem aos amigos. As pessoas vão precisar de reinserção no mercado de trabalho. As pessoas vão precisar se especializar. Da mesma maneira que isso chegou a vocês por intermédio de amigos ou de conhecidos, façam essa boa ação. A gente tem que se solidarizar, tem que ter empatia nesse momento mais do que nunca. Então compartilhem o link, quanto mais pessoas melhor, quanto mais gente se beneficiar, melhor. E por isso, os que perderam a aula de hoje poderão vê-la até terça-feira, que ela vai ficar disponível para vocês excepcionalmente. Olha, tenham um excelente fim de domingo. Foi um imenso prazer passar esse pedaço de tarde com vocês e compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, tá? Muito obrigado por tudo, gratidão imensa por poder ajudar um pouquinho, além de ficar isolado, que é a primeira ajuda que eu posso dar para a humanidade nesse momento, é compartilhar com vocês o que eu sei fazer, que é dar aula de idiomas, tá bom? Até a próxima, até quarta-feira na aula de dúvidas, na live de dúvidas. Prometo que eu vou ler comentário por comentário. Críticas construtivas são super bem aceitas. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu pronto. Como eu falei para vocês, essa está sendo uma experiência nova para mim, completamente diferente. Então todas as críticas positivas, maravilhosas, mas até as negativas que sejam construtivas, eu aceito assim de coração aberto, vou analisá-las, eu e a equipe da PDX, para que a gente possa cada vez oferecer para vocês um material melhor, tá certo? Muito obrigado, have a very good evening and go on with the English classes, stay home, stay isolated, okay? Bye bye, see you then.